Oi, gente! Essa é a nossa primeira aula de cálculo diferencial e integral. Nessa aula, a gente vai falar sobre função. Então, a gente vai ver uma noção intuitiva de função, pois a gente não vai fazer muitas definições, nem formalizar muito esse conteúdo ainda. É mais para uma revisão, tá? Para a gente ver os principais conceitos. Então, a gente vai falar um pouquinho de variável dependente e independente. Vou deixar um exercício para vocês pensarem para a próxima semana. E a gente também vai entrar na ideia aí de domínio da função. Então, vou começar com um exemplo. Um automóvel que viaja 60 km por hora percorre uma distância S em t horas. Assim, podemos escrever a expressão S igual a 60 vezes t. De onde veio essa expressão? O nosso espaço S, a gente está chamando de S, ele é dado pela multiplicação de 60, que ele disse aí no probleminha que o automóvel viaja 60 km por hora, então 60 vezes o tempo de viagem. Então, o espaço é a multiplicação de 60 vezes o tempo. Então, se a gente atribui valores para a variável tempo, para o t, a gente vai encontrar os respectivos valores da variável s, que representa a nossa distância. Então, por exemplo, se o tempo é igual a 2 horas, a nossa variável s, ela corresponde a 120 quilômetros, que é o resultado aí de 60 vezes 2. Se a nossa variável tempo é atribuído o valor de 3 horas, então a variável distância, 180 quilômetros, que é o resultado de 60 vezes 3. Se a variável tempo é igual a 1,5, então a variável s é igual a 90. Se a variável t é igual a 1,25, então a variável s é igual a 75. E assim por diante, né? A cada valor que a gente atribui para a variável t, a gente encontra um valor correspondente para a variável s. Estão vendo aí que existe uma dependência do valor da distância dado pelo tempo que a gente atribui? Então, nesse exemplo aí, a gente tem duas grandezas variáveis. O que a gente chama de grandeza? É o espaço, nesse exemplo, né? O espaço que a gente está chamando de S, e o tempo. Então, são os nossos objetos aí, as nossas variáveis. Ao tempo t, nós atribuímos valores arbitrários e calculamos os valores correspondentes de S. Então, o que a gente fez foi atribuir valores de exemplo aí para a variável t, e para cada um desses valores, a gente encontrou um resultado, um valor correspondente para a variável S. E é por isso que a gente diz que a variável t é uma variável independente, porque o valor que a gente atribui a ela é qualquer, é a partir do valor que a gente escolhe que a gente vai encontrar o outro valor da nossa outra variável. Então, nesse caso, o nosso espaço ele é uma variável dependente. Então, a variável s, ela depende da variável t. Para cada valor de t, existe um valor correspondente de s. Existe essa dependência aí do espaço em relação ao tempo. E é essa dependência que a gente vai chamar aí de função. É claro aí que existem mais quesitos para a gente definir uma função, para que ela seja uma função matemática, mas a princípio a nossa ideia intuitiva ela está relacionada nessa relação de dependência. Então, todas as variáveis, todas as grandezas que exercem alguma dependência sobre outra, existe aí de certa forma uma relação de função. É isso que a gente vai entender como função, essa dependência entre as grandezas. Então, outro exemplo. Em uma fazenda, há um muro que um fazendeiro quer aproveitar para fazer um cercado na forma de um retângulo. Para isso, ele adquiriu 100 metros de tela, denotando com X o lado do retângulo perpendicular ao muro,
pede-se a área da região cercada pela tela em função de x. Então, o que a gente tem aqui? Vamos entender o problema. A gente tem um muro, que já existe, e a partir desse muro, a gente precisa construir um cercado com 100 metros de tela. E a gente quer saber qual é a área desse cercado. E essa área precisa ser dada em função de x, onde x é o lado do retângulo perpendicular ao muro. Então, eu fiz um desenho aqui, olha. Então, a gente tem um muro aí desenhado, tem um retângulo que representa o cercado que será construído com essa tela de 100 metros no total. Aonde vai ser o x? Ao lado perpendicular ao muro. Então, lado perpendicular ao muro, a gente vai ter aí o valor de x. Lembrando que como é um retângulo, os dois lados que são perpendiculares ao muro têm a mesma medida. Então, os dois lados aí estão marcados como x. E aí, quanto mede o terceiro lado? Como esse fazendeiro comprou 100 metros de tela, os 3 lados do cercado, né? Porque o quarto lado é um muro, então não vai precisar de tela. Os 3 lados do cercado correspondem a esses 100 metros. Se a gente vai gastar x metros em 2 desses lados, concordam comigo que o que sobra é 100, que era o total, menos o que foi gasto nos lados perpendiculares ao muro? Isso quer dizer que então sobrou aí de tela 100 menos 2x, que corresponde aí à medida dos 2 lados perpendiculares ao muro, que vai ser gasto de tela nesses lados. Tudo bem isso? Então tá, o que a gente quer saber? A gente quer uma expressão que mostre pra gente a área desse cercado em função de x. Então, como é que a gente vai fazer? Como é um retângulo, a área do retângulo, base vezes altura. Ok. O que é a base desse retângulo? X. Qual que é a altura desse retângulo? 100 menos 2x. Então, a área do retângulo, 100 vezes x menos 2x. Então, fazendo a multiplicação, a gente tem que a área é igual a 100x menos 2x quadrado. Pronto, a gente encontrou aí, então, uma expressão da área dessa região em função de x. Então, a nossa área depende do valor de x. Para cada valor de x, para cada comprimento aí da lateral do seu retângulo, a gente vai ter um valor correspondente para essa área. Ok? E aí eu coloquei aqui um outro exercício que eu não vou resolver, eu vou deixar vocês pensarem nele, tá? E na próxima semana a gente retoma essa atividade, que é o seguinte. Agora que encontramos a expressão da área do cercado retangular em função do lado do retângulo, você é capaz de descobrir qual deve ser o tamanho dos lados desse cercado para que o fazendeiro tenha o melhor aproveitamento de sua tela? Então, o que a gente quer? Eu quero saber qual deve ser o valor de x para que o fazendeiro tenha o melhor aproveitamento possível. O que é ter o melhor aproveitamento possível? É fazer com que a área desse cercado seja a maior possível. Então, qual é a maior área possível e qual deve ser o valor de x para obter essa área?